Gésimo. Pobre Minas. Rubião voltou para casa sozinho, a passo lento, pensando no modo de lá não ir agora. E as palavras dos dois andavam-lhe no cérebro, como peixinhos de ouro em globo de vidro, abaixo, acima, rutilantes. Aqui é que deve esmagar a cabeça da cobra. Sofia é companheira para estas viagens. Pobre Minas. No dia seguinte recebeu um jornal que nunca vira antes. A Atalaia. O artigo editorial desancava o ministério, a conclusão. Porém, estendia-se todos os partidos e a nação inteira. Mergulhemos no Jordão Constitucional. Rubião achou-o excelente. Tratou de ver onde se imprimia a folha para assiná-la. Era na Rua da Ajuda. Lá foi, logo que saiu de casa. Lá soube que o redator era o Dr. Camacho. Correu ao escritório dele. Mas, em caminho, na mesma rua, Deolindo, Deolindo! Bradou angustiadamente uma voz de mulher à porta de uma colchoaria. Rubião ouviu o grito, voltou-se, viu o que era. Era um carro que descia e uma criança de 3 ou 4 anos que atravessava a rua. Os cavalos vinham quase em cima dela, por mais que o cocheiro os sofreasse. Rubião atirou-se aos cavalos e arrancou o menino ao perigo. A mãe, quando o recebeu das mãos do Rubião, não podia falar. Estava pálida, trêmula. Algumas pessoas puseram-se a altercar com o cocheiro, mas um homem calvo que vinha dentro ordenou-lhe que fosse andando. O cocheiro obedeceu. Assim, quando o pai, que estava no interior da colchoaria, veio fora, já o carro dobrava a esquina de São José. Ia quase morrendo, disse a mãe. Se não fosse esse senhor, não sei o que seria do meu pobre filho. Era uma novidade no quarteirão. Vizinhos entravam a ver o que sucedera ao pequeno. Na rua, crianças e moleques espiavam pasmados. A criança tinha apenas um arranhão no ombro esquerdo, produzido pela queda. Não foi nada, disse Rubião. Em todo caso, não deixe o menino sair à rua, é muito pequenino. Obrigado, acudiu o pai. Mas onde está o seu chapéu? Rubião advertiu então que perdera o chapéu. Um rapazinho esfarrapado que o apanhara estava à porta da colchoaria, aguardando a ocasião de restituí-lo. Rubião deu-lhe uns cobres em recompensa, coisa em que o rapazinho não cuidara ao ir apanhar o chapéu. Não o apanhou senão para ter uma parte na glória e nos serviços. Entretanto, aceitou os cobres com prazer. Foi talvez a primeira ideia que lhe deram da venalidade das ações. Mas espere, tornou o colchoeiro. O senhor feriu-se? Com efeito, a mão do nosso amigo tinha sangue, um ferimento na palma, coisa pequena. Só agora começava a senti-lo. A mãe do pequeno correu a buscar uma bacia e uma toalha, apesar de dizer o Rubião que não era nada, que não valia a pena. Veio a água. Enquanto ele lavava a mão, o colchoeiro correu à farmácia próxima e trouxe um pouco de arnica. Rubião curou-se. Atou o lenço na mão. A mulher do colchoeiro escovou-lhe o chapéu e quando ele saiu, um e outro agradeceram-lhe muito o benefício da salvação do filho. A outra gente, que estava à porta e na calçada, fez-lhe alas. Capítulo 61. Que é que tem aí na mão? Inquiriu Camacho logo que Rubião entrou no escritório. Rubião narrou o incidente da Rua da Ajuda. O advogado fez-lhe muitas perguntas sobre a criança, os pais, o número da casa, mas o próprio Rubião pôs termo às respostas. Não sabe ao menos o nome do pequeno? Ouvi chamar Deolindo. Vamos ao que importa. Venho assinar a folha, recebi um número e quero contribuir para... Camacho acudiu que não precisava de assinaturas. Em assinaturas a folha ia bem. O que ela precisava era de material tipográfico e de desenvolvimento no texto.
ampliar a matéria, pôr-lhe mais noticiário, variedades, tradução de algum romance para o folhetim, movimento do porto, da praça, etc. Tinha anúncios, como viu. Sim, senhor. Estou com um capital quase subscrito. Bastam 10 pessoas e já somos 8. Eu e mais 7. Faltam 2. Com mais 2 pessoas está completo o capital. Quanto será? Pensou Rubião. Camacho batia um canivete na beira da escrivaninha, calado, olhando as furtadelas para o outro. Rubião passou uma vista à sala, poucos móveis, alguns altos sobre um tamborete, ao pé do advogado, estante com livros, Lobão, Pereira e Souza, Dalós, ordenações do reino, um retrato na parede diante da escrivaninha. Conhece? Disse Camacho, apontando para o retrato. Não, senhor. Veja se conhece. Não posso saber. Nunes Machado? Não, acudiu o ex-deputado, dando à cara um ar pesaroso. Não pude obter um bom retrato dele. Vendem-se aí umas litografias que me não parecem boas. Não, aquele é o Marquês. De Barbacena? Não, de Paraná. É o grande Marquês, meu particular amigo. Tentou conciliar os partidos e foi por isso que me achei com ele. Morreu cedo. A obra não pôde ir adiante. Hoje, se ele a quisesse, ter-me-ia contra si. Não, nada de conciliações. Guerra de morte. Havemos de destruí-los. Leia a Atalaia, meu bom companheiro de lutas. Recebê-la-á em casa. Não, senhor. Por que não? Rubião baixou os olhos diante do nariz interrogativo do Camacho. Não, senhor, sou firme, desejo ajudar os amigos. Receber a folha de graça, mas se já lhe disse que de assinaturas vamos bem, retorquiu Camacho. Sim, senhor, mas não disse também que faltam 2 pessoas para o capital? 2, sim, temos 8. Quanto é o capital? O capital é de 50 contos, 5 por pessoa. Pois entro com 5. Camacho agradeceu-lhe em nome das ideias. Tinha intenção de convidá-lo para entrar com eles. Era um direito adquirido pela convicção, pela fidelidade, pelo amor aos negócios públicos do seu recente amigo. Uma vez que espontaneamente se alistou, pedia-lhe que o desculpasse. Mostrou-lhe a lista dos outros. Camacho era o primeiro. Entrava com a folha, o material existente, as assinaturas e o trabalho hercúleo. Ia a emendar-se, mas repetiu corajosamente. Trabalho hercúleo. Podia dizer que o era, sem deslustre nem mentira. Enganou cobras em crianças. Já agora era um vício. Gostava da luta. Morreria nela, envolvido na bandeira. Capítulo 62. Rubião despediu-se. No corredor passou por ele uma senhora alta, vestida de preto, com um marruído de seda e vidrilhos. Indo a descer a escada, ouviu a voz de Camacho, mais alta do que até então. Ó, senhora baronesa! No primeiro degrau parou. A voz argentina da senhora começou a dizer as primeiras palavras. Era uma demanda. Baronesa! E o nosso Rubião ia descendo a custo, de manso, para não parecer que ficara ouvindo. O ar metia-lhe pelo nariz acima um aroma fino e raro, coisa de tontear, o aroma deixado por ela. Baronesa. Chegou à porta da rua, viu parado um cupê, o lacaio em pé na calçada, o cocheiro na almofada, olhando, fardado ambos. Que novidade podia haver em tudo isso? Nenhuma. Uma senhora titular, cheirosa e rica, talvez demandista para matar o tédio. Mas o caso particular é que ele, Rubião, sem saber por que e apesar do seu próprio luxo, sentia o mesmo antigo professor de Barbacena. Capítulo 63. Na rua encontrou Sofia com uma senhora idosa e outra moça.
Não teve olhos para ver bem as feições destas. Todo ele foi pouco para Sofia. Falaram-se acanhadamente, 2 minutos apenas, e seguiram o seu caminho. Rubião parou adiante e olhou para trás. Mas as 3 senhoras iam andando sem voltar a cabeça. Depois do jantar, consigo disse: irei lá hoje? Reflexionou muito sem adiantar nada. Ora que sim, ora que não. Achara-lhe um modo esquisito, mas lembrava-se que sorriu. Pouco, mas sorriu. Pôs o caso à sorte. Se o primeiro carro que passasse viesse da direita, iria. Se viesse da esquerda, não. E deixou-se estar na sala, no puff central, olhando. Veio logo um tílburi da esquerda. Estava dito, não ia a Santa Teresa. Mas aqui a consciência reagiu. Queria os próprios termos da proposta. Um carro. Tílburi não era carro. Devia ser o que vulgarmente se chama carro, uma caleça inteiramente ou meia, ou ainda uma vitória. Daí a pouco vieram da direita muitas caleças que voltavam de um enterro. Foi. Capítulo 64. Sofia deu-lhe a mão gentilmente, sem sombra de rancor. As 2 senhoras do passeio estavam com ela, em trajes caseiros. Apresentou-as. A moça era prima, a velha era tia. Aquela tia da roça, autora da carta que Sofia recebeu no jardim das mãos do carteiro, que logo depois deu uma queda. A tia chamava-se Dona Maria Augusta. Tinha uma fazendola, alguns escravos e dívidas, que lhe deixaram o marido, além das saudades. A filha era Maria Benedita, nome que a vexava, por ser de velha, dizia ela. Mas a mãe retorquia-lhe que as velhas foram algum dia moças e meninas, e que os nomes adequados às pessoas eram imaginações de poetas e contadores de histórias. Maria Benedita era o nome da avó dela, afilhada de Luís de Vasconcelos, o vice-rei. Que queria mais? Contaram isto ao Rubião, sem que ela se vexasse. Sofia, ou para atenuar o caso, ou por outro motivo, acrescentou que os mais feios nomes eram lindos, segundo a pessoa. Maria Benedita era lindíssima. Não lhe parece? Concluiu voltando-se para Rubião. Deixa de caçoada, prima, acudiu Maria Benedita, rindo. Podemos crer que a velha, nem Rubião, entenderam o dito. A velha porque começava a cochilar. Rubião porque afagava um cãozinho que tinham dado a Sofia, pequeno, delgado, leve, buliçoso, olhos negros, com um guizo no pescoço. Mas, insistindo a dona da casa, ele respondeu que sim, sem saber o que era. Maria Benedita deu um muxoxo. Em verdade, não era uma beleza, não lhe pedissem olhos que fascinam, nem dessas bocas que segredam alguma coisa, ainda caladas. Era natural, sem acanho de roceira, e tinha um doné particular, que corrigia as incoerências do vestido. Nascera na roça e gostava da roça. A roça era perto, Iguaçu. De longe em longe vinha à cidade passar alguns dias. Mas, ao cabo dos 2 primeiros, já estava ansiosa por tornar a casa. A educação foi sumária. Ler, escrever, doutrina e algumas obras de agulha. Nos últimos tempos, ia em 19 anos, Sofia apertou com ela para aprender piano. A tia consentiu. Maria Benedita veio para a casa da prima e ali esteve uns 18 dias. Não pôde mais, doeram-lhe as saudades da mãe e voltou para a roça, deixando consternado o professor, que anunciou nela, desde os primeiros dias, um grande talento musical. Oh, sem dúvida, um grande talento. Maria Benedita riu-se quando a prima lhe contou isso, e nunca mais pôde vir a sério o homem. Às vezes, no meio de uma lição, deitava a rir. Sofia contraía as sobrancelhas, a modo de ralho, e o pobre homem perguntava o que era, e de si mesmo explicava que havia de ser alguma lembrança de moça, e continuava a lição. Nem piano, nem francês. Outra lacuna que Sofia mal podia desculpar. Dona Maria Augusta não compreendia a consternação da sobrinha. Para que francês?
A sobrinha dizia-lhe que era indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance. Sempre fui feliz sem francês, respondia a velha. E os meia-línguas da roça são a mesma coisa, não vivem pior que os crioulos. Um dia acrescentou: nem por isso lhe hão de faltar noivos. Pode casar, já lhe disse que pode casar quando quiser, que eu também casei, e até deixar-me na roça, sozinha, morrer como uma besta velha. Mamãe, não tenha pena, é só aparecer o noivo. Em aparecendo, vá com ele, deixe-me ficar. Olha, Maria José, o que fez comigo, vive lá pelo Ceará. Mas se o marido é juiz de direito, ponderava Sofia. Torto que seja, para mim é a mesma coisa. Cá fica o frangalho da velha. Casa, Maria Benedita, casa depressa. Eu morrerei com Deus. Não terei filhos, mas terei Nossa Senhora, que é mãe de todos. Casa, anda, casa. Toda essa rabugem era cálculo. Tinha em mira arredar a filha do matrimônio, excitando-lhe o terror e a piedade. Quando menos, retardar-lhe-o. Não creio que revelasse esse pecado ao professor, nem que chegasse a entendê-lo. Era obra de um egoísmo idoso e melindroso. Dona Maria Augusta fora longemente querida. A mãe era doida por ela. O marido amou-a até o último dia com a mesma intensidade. Mortos ambos, todas as saudades filiais e matrimoniais foram postas na cabeça das duas filhas. Uma fugira-lhe, casando. Ameaçada da solidão, se a outra casasse também, Dona Maria Augusta fazia tudo o que podia por evitar o desastre. Capítulo 65. Curta foi a visita de Rubião. Às 9 horas levantou-se ele discretamente, esperando qualquer palavra de Sofia. Um pedido para que ficasse ainda algum tempo, que esperasse o marido, que já vinha, um espanto que fosse. Já, mas nem isso. Sofia estendeu-lhe a mão, em que ele mal pôde tocar. Contudo, a moça durante a visita mostrou-se tão natural, tão sem azedume. Não teve seguramente os olhos longos e loquazes como dantes. Parecia até que não houvera nada, nem bem nem mal, nem morangos nem lua. Rubião tremia, não achava palavras. Ela achava todas as que queria, e, se era preciso olhar para ele, fazia-o diretamente, tranquilamente. Lembranças ao nosso palio, murmurou ele, de chapéu e bengala na mão. Obrigado, foi fazer uma visita. Parece que ouço passos, há de ser ele. Não era ele, era Carlos Maria. Rubião ficou espantado de o ver ali, mas achou logo que a presença da fazendeira e da filha explicaria tudo. Podia ser até que fossem aparentados. Ia saindo quando o senhor entrou. Disse-lhe Rubião, depois de o ver sentado ao pé da Dona Maria Augusta. Ah, respondeu o outro, olhando para o retrato de Sofia. Sofia foi até a porta despedir-se do Rubião. Disse-lhe que o marido ficaria com pena de não estar em casa, mas que a visita era imperiosa, negócios, e ia pedir-lhe desculpa. Que desculpa? Acudiu Rubião. Parece que quis dizer ainda alguma coisa, mas o aperto de mão de Sofia e a reverência que esta lhe fez deram-lhe o sinal de despedida. Rubião inclinou-se. Atravessou o jardim, ouvindo a voz de Carlos Maria na sala. Vou denunciar seu marido, minha senhora. É homem de muito mau gosto. Rubião parou. Por quê? Disse Sofia. Tem este seu retrato na sala, continuou Carlos Maria. A senhora é muito mais bela, infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. Capítulo 66. Como ele diz aquelas coisas tão naturalmente, pensou Rubião em casa, relembrando as palavras de Carlos Maria, desfazer no retrato só para elogiar a pessoa. Note-se que o retrato é muito parecido.
Capítulo 67. Infelizmente, perdera a serenidade, lia por alto, pulava algumas linhas, não entendia outras, ou dava por si no fim de uma coluna, sem saber como viera escorregando até ali. De manhã, na cama, teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi a Atalaia. Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente, deu com seu nome. Que é isto? Era o seu próprio nome, impresso, rutilante, multiplicado, nada menos que uma notícia do caso da Rua da Ajuda. Depois do sobressalto, o aborrecimento. Que diacho de ideia aquela de imprimir um fato particular contado em confiança? Não quis ler nada. Desde que percebeu o que era, deitou a folha ao chão e pegou em outra. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona, ao pé da cama, e pegou da Atalaia. Lançou os olhos pela notícia. Era mais de uma coluna e tanto para coisa tão diminuta, pensou consigo. E a fim de ver como é que Camacho enchera o papel, leu tudo, um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso. Foi bem feito. Disse em voz alta: quem me mandou ser linguarudo? Passou ao banho, vestiu-se e penteou-se sem esquecer da bisbilhotice da folha, acanhado com a publicação de um negócio que ele reputava mínimo e ainda mais pelo encarecimento que lhe dera o escritor, como se tratasse de dizer bem ou mal em política. Ao café pegou novamente na folha. Para ler outras coisas, nomeações do governo, um assassinato em Garanhuns, meteorologia, até que a vista desastrada foi cair na notícia, e leu então com pausa. Aqui confessou Rubião que bem podia crer na sinceridade do escritor. O entusiasmo da linguagem explicava-se pela impressão que lhe ficou do fato. Tal foi ela que não lhe permitiu ser mais sóbrio. Naturalmente, é o que foi. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, e daí tornou atrás, ao próprio ato. Estirado no gabinete, evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu levado de um ímpeto irresistível. Agora mesmo não podia explicar o negócio. Foi como se tivesse passado uma sombra pelos olhos. Atirou-se à criança e aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco. E podia ficar ali, embaixo dos animais, esmagado pelas rodas, morto ou ferido. Ferido que fosse. Podia ou não podia? Era impossível negar que a situação foi grave. A prova é que os pais e a vizinhança... Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia. Que era bem escrita, era. Trechos havia que leu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Que narração! Que viveza de estilo! Alguns pontos estavam acrescentados, confusão de memória, mas o acréscimo não ficava mal. E certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome? O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Ao almoço riu-se de si mesmo. Achou-se mortificado em demasia. Afinal, que tinha que o outro desse aos seus leitores uma notícia que era verdadeira, que era interessante, dramática e seguramente não vulgar? Saindo, recebeu alguns cumprimentos. Freitas chamou-lhe São Vicente de Paula. E o nosso amigo sorria, agradecia. Diminuía-se. Não era nada. Nada? Replicou alguém. Dê-me muitos desses nadas. Salvar uma criança com um risco da própria vida. Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo, contava a cena a alguns curiosos que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes respondiam com proezas suas. Um que salvara uma vez um homem, outro uma menina, prestes a afogar-se no boqueirão do passeio, estando a tomar banho. Vinham também suicídios malogrados por intervenção do ouvinte, que tomou a pistola ao infeliz e fê-lo jurar. Cada gloriazinha oculta picava o ovo e punha a cabeça de fora, olho aberto, sem pernas, em volta da glória máxima do Rubião. Também teve invejosos, alguns que nem o conheciam só por ouvi-lo louvar em voz alta. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole ao canto da boca.
Dali foi comprar uns tantos exemplares da Folha para os amigos de Barbacena. Nenhuma outra transcreveu a notícia. Ele, a conselho do Freitas, fê-la reimprimir nos a pedido do Jornal do Comércio. Entrelinhada. Capítulo 68. Maria Benedita consentiu finalmente em aprender francês e piano. Durante 4 dias a prima teimou com ela todas as horas de tal arte e maneira que a mãe da moça resolveu apressar a volta à fazenda para evitar que ela acabasse aceitando. A filha resistiu muito. Respondia que eram coisas supérfluas, que a moça da roça não precisa de prendas da cidade. Uma noite, porém, estando ali Carlos Maria, pediu-lhe este que tocasse alguma coisa. Maria Benedita fez-se vermelha, Sofia acudiu com uma mentira. Não lhe peça isso, ainda não tocou depois que veio. Diz que agora só toca para os roceiros. Pois faça de conta que somos roceiros, insistiu o moço. Mas passou logo a outra coisa, ao baile da baronesa do Piauí, a mesma que o nosso amigo Rubião encontrou no escritório do Camacho. Um baile esplêndido, esplêndido. A baronesa prezava-o muito, disse ele. No dia seguinte, Maria Benedita declarou à prima que estava pronta a aprender piano e francês, rabeca e até russo, se quisesse. A dificuldade era vencer a mãe. Esta, quando soube da resolução da filha, pôs as mãos à cabeça. Que francês, que piano, bradou, que não, ou então que deixasse de ser sua filha. Podia ficar, tocar, cantar, falar cabinda ou a língua do diabo que os levasse a todos. Palha é que a persuadiu finalmente. Disse-lhe que por mais supérfluas que lhe parecessem aquelas prendas, eram o mínimo dos adornos de uma educação de sala. Mas eu criei minha filha na roça e para a roça, interrompeu a tia. Para a roça? Quem sabe lá para que se cria os filhos? Meu pai destinava-me a padre e é por isso que arranho algum latim. A senhora não há de viver sempre, os seus negócios andam atrapalhados. Podia acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo. Ao desamparo não digo. Enquanto vivermos, somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir? Podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e piano. Basta que o saiba para estar em condições melhores. É bonita como a senhora foi no seu tempo e possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico. Sabe a senhora se já tem alguém em vista? Pessoa séria. Sim? Então vai aprender francês, piano e namoro? Que namoro? Refiro-me a um pensamento íntimo, a um plano que me parece adequado à felicidade dela e de sua mãe. Pois eu havia, tia Augusta. Palha mostrou-se tão mortificado que a tia deixou o tom áspero pelo tom seco. Resistiu ainda, mas à noite deu-lhes bons conselhos. O estado dos seus negócios e a possibilidade de um genro abastado fizeram mais que as outras razões. Os melhores genros da roça aliavam-se a outras fazendas, a famílias de representação e riqueza segura. 2 dias depois acharam um modus vivendi. Maria Benedita ficaria com a prima. Iriam de quando em quando à roça e a tia também viria à capital para vê-las. Palha chegou a dizer que, logo que o estado da praça o permitisse, arranjaria meio de liquidar-lhes os negócios e transportá-la para aqui. Mas a isto a boa senhora abanou a cabeça. Não se pense que tudo isso foi tão fácil como aí fica escrito. Na prática, vieram os óbices, amofinações, saudades, rebeliões de Maria Benedita. 18 dias depois da volta da mãe à fazenda, quis ir visitá-la e a prima acompanhou-a. Estiveram lá uma semana. A mãe, 2 meses depois, veio passar uns dias aqui. Sofia costumava habilmente a prima às distrações da cidade. Teatros, visitas, passeios, reuniões em casa, vestidos novos, chapéus lindos, joias. Maria Benedita era mulher, posto que mulher esquisita. Gostou de tais coisas,
mas tinha para si que, logo que quisesse, podia arrebentar todos esses liames e andar para a roça. A roça vinha ter com ela, às vezes em sonho ou simples devaneio. Depois dos primeiros saraus, quando voltava para casa, não eram as sensações da noite que lhe enchiam a alma, eram as saudades de Iguaçu. Cresciam-lhe mais a certas horas do dia, quando a quietação da casa e da rua era completa. Então batia as asas para a varanda da casa velha, onde bebia café ao pé da mãe. Pensava na escravaria, nos móveis antigos, nas botinas chinelas que lhe mandara o padrinho, um fazendeiro rico de São João del Rei, e que lá ficaram em casa. Sofia não consentiu que ela as trouxesse. Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo de dizer-lhes em particular que a prima vexava-se de aprender tão tarde e pediu-lhes que não falassem nunca de tal discípula. Prometeram que sim. O do piano apenas referiu o pedido a alguns colegas da arte, que lhe acharam graça e contaram outras anedotas da clientela. O certo é que Maria Benedita aprendia com singular facilidade. Estudava com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a mesma prima julgava acertado interrompê-la. Descansa, filha de Deus. Deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. Então Sofia inventava passeios à toa para fazê-la descansar. Ora um bairro, ora outro. Em certas ruas Maria Benedita não perdia tempo. Lia as tabuletas francesas e perguntava pelos substantivos novos que a prima algumas vezes não sabia dizer o que eram. Tão estritamente adequado era o seu vocabulário às coisas do vestido, da sala e do galanteio. Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedita fazia progressos rápidos. A pessoa ajustara-se ao meio, mais depressa do que faria crer o gosto natural e a vida da roça. Já competia com a outra. Embora houvesse nesta um desgarre e não sei que expressão particular que, para assim dizer, dava cor a todas as linhas e gestos da figura. Não obstante essa diferença, é certo que a outra era vista e notada ao pé dela, de tal jeito que Sofia, que começara por louvá-la em toda parte, não a deslouvava agora, mas ouvia calada as admirações. Falava bem, mas quando calava, era por muito tempo. Dizia que eram os seus calandos. Contradançava sem vida, que é a perfeição desse gênero de recreio. Gostava muito de ver polcar e valsar. Sofia, imaginando que era por medo que a prima não valsava nem polcava, quis dar-lhe algumas lições em casa, sozinhas, com o marido ao piano, mas a prima recusava sempre. Isso ainda é um bocadinho de casca da roça, disse-lhe uma vez Sofia. Maria Benedita sorriu de um modo tão particular que a outra não insistiu. Não foi riso de vexame nem de desrespeito, nem de desdém. Desdém por quê? Contudo, é certo que o riso parecia vir de cima. Não menos o é que Sofia polcava e valsava com ardor, e ninguém se pendurava melhor do ombro do parceiro. Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia. 2 ou 3 giros, dizia ele. Maria Benedita contou 1 noite e 15 minutos. Capítulo 69. Os 15 minutos foram contados no relógio do Rubião, que estava ao pé de Maria Benedita, e a quem ela perguntou 2 vezes que horas eram, no princípio e no fim da valsa. A própria moça inclinou-se para ver bem o ponteiro dos minutos. "Está com sono?" perguntou Rubião. Maria Benedita olhou para ele de soslaio. Viu-lhe o rosto plácido, sem intenção nem riso. "Não", respondeu. "Digo-lhe até que estou com medo que prima Sofia se lembre de ir cedo para casa." "Não vai cedo, já acabou a desculpa de Santa Teresa por causa da subida. A casa fica perto daqui."
De fato, as duas moravam agora na Praia do Flamengo e o baile era na Rua dos Arcos. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior e muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação à Rua da Alfândega, sobre a firma Palha e Companhia. Era o negócio que este ia propor-lhe naquela noite em que achou o Dr. Camacho na casa de Botafogo. Apesar de fácil, Rubião recuou algum tempo. Pedi-lhe uns bons pares de contos de réis. Não entendia do comércio. Não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava do regime, do bom juro e alguma poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. Rubião não podia compreender os algarismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preços, direitos da alfândega, nada, mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias, aconselhava ao amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Se tinha medo, era diferente. Ele, Palha, faria o negócio com John Roberts, sócio que foi da Casa Wilson, fundada em 1844, cujo chefe voltou para a Inglaterra e era agora membro do parlamento. Rubião não cedeu logo, pediu prazo, 5 dias. Consigo era mais livre, mas desta vez a liberdade só servia para atordoá-lo. Computou os dinheiros desprendidos, avaliou os rombos feitos no cabedal que lhe deixara o filósofo. Quincas Borba, que estava com ele no gabinete deitado, levantou casualmente a cabeça e fitou-o. Rubião estremeceu. A suposição de que naquele Quincas Borba podia estar a alma do outro nunca lhe varreu inteiramente o cérebro. Desta vez chegou a ver-lhe um tom de censura nos olhos. Riu-se, era tolice. O cachorro não podia ser homem. Insensivelmente, porém, abaixou a mão e coçou as orelhas ao animal para captá-lo. Atrás dos motivos de recusa vieram outros contrários. E se o negócio rendesse? Se realmente lhe multiplicasse o que tinha? Acrescia que a posição era respeitável e podia trazer-lhe vantagens na eleição, quando houvesse de propor-se ao parlamento, como o velho chefe da Casa Wilson. Outra razão mais forte ainda era o receio de magoar o Palha, de parecer que não lhe confiava dinheiros, quando era certo que dias antes recebera parte da dívida antiga e a outra parte restante devia ser-lhe restituída dentro de 2 meses. Nenhum desses motivos era pretexto de outro, vinham de si mesmos. Sofia só apareceu no fim, sem deixar de estar nele desde o princípio, ideia latente, inconsciente, uma das causas últimas do ato e a única dissimulada. Rubião abanou a cabeça para expedi-la e levantou-se. Sofia, Dona Astuta, recolheu-se à inconsciência do homem, respeitosa da liberdade moral, e deixou-o resolver por si mesmo que entraria de sócio com o marido, mediante certas cláusulas de segurança. Foi assim que se fez a sociedade comercial. Assim é que Rubião legalizou a assiduidade das suas visitas. Senhor Rubião, disse Maria Benedita depois de alguns segundos de silêncio, não lhe parece que minha prima é bem bonita? Não desfazendo na senhora, acho. Bonita e bem feita. Rubião aceitou o complemento. Um e outro acompanharam com os olhos o par de valsistas que passeava ao longo do salão. Sofia estava magnífica. Trajava de azul escuro, muito decotada, pelas razões ditas no capítulo 35º. Os braços nus cheios, com os tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão acostumados ao gás do salão. Diadema de pérolas feitiças, tão bem acabadas, que iam de par com as 2 pérolas naturais que lhe ornavam as orelhas e que Rubião lhe dera um dia. Ao lado dela, Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, como sabemos, e trazia os mesmos olhos plácidos do almoço do Rubião. Não tinha as maneiras súbitas,
nem as curvas reverentes dos outros rapazes. Espremia-se com a graça de um rei benévolo. Entretanto, se à primeira vista parecia fazer apenas um obséquio àquela senhora, não é menos certo que ia desvanecido por trazer ao lado a mais esbelta mulher da noite. Os dois sentimentos não se contradiziam. Fundiam-se ambos na adoração que este moço tinha de si mesmo. Assim, o contato de Sofia era para ele como a prosternação de uma devota. Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-lo. Vou descansar um pouco, disse Sofia. Está cansada ou aborrecida? Perguntou-lhe o braceiro. Oh, cansada apenas. Carlos Maria, arrependido de haver suposto a outra hipótese, deu-se pressa em eliminá-la. Sim, creio. Por que é que estaria aborrecida? Mas eu afirmo que é capaz de fazer-me o sacrifício de passear ainda algum tempo. 5 minutos? 5 minutos. Nem mais um que seja. Pela minha parte, passearia a eternidade, disse o rapaz. Sofia abaixou a cabeça. Com a senhora, note bem, completou o moço. Sofia deixou-se ir com os olhos no chão, sem contestar, sem concordar, sem agradecer ao menos. Podia não ser mais que uma galanteria, e as galanterias é de uso que se agradeçam. Já lhe tinha ouvido outrora palavras análogas dando-lhe a primazia entre as mulheres deste mundo. Deixou de as ouvir durante 6 meses. 4 que ele gastou em Petrópolis, 2 que lhe não apareceu. Ultimamente é que tornou a frequentar a casa e dizer-lhe finezas daquelas, ora em particular, ora à vista de toda a gente. Deixou-se ir e ambos foram andando calados, até que ele rompeu o silêncio, notando-lhe que o mar defronte à casa, da casa dela, batia com muita força na noite anterior. Passou lá? Perguntou Sofia. Estive lá, ia pelo catete já tarde e lembrou-me descer a praia do Flamengo. A noite era clara, fiquei cerca de 1 hora entre o mar e sua casa. A senhora aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia a sua respiração. Sofia tentou sorrir. Ele continuou. O mar batia com força, é verdade, mas o meu coração não batia menos rijamente. Com esta diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. Oh, murmurou Sofia. Com espanto? Com indignação? Com medo? Só muitas perguntas a um tempo. Estou que a própria dama não poderia responder exatamente. Tal foi o abalo que lhe trouxe a declaração do moço. Em todo caso, não foi com incredulidade. Não posso dizer mais senão que a exclamação saiu tão frouxa, tão abafada, que ele mal podia ouvi-la. Pela sua parte, Carlos Maria disfarçou bem. Ante os olhos de toda a sala, nem antes, nem durante, nem depois das palavras, mostrou no rosto a menos comoção. Tinha até umas sombras de riso cáustico, um riso de seu uso, quando mofava de alguém. Parecia ter dito um epigrama. Contudo, mais de um olho de mulher espreitava a alma de Sofia. Estudava o gesto da moça, tal ou qual acanhado e as pálpebras teimosamente caídas. A senhora está perturbada, disse ele. Disfarce com um leque. Sofia maquinalmente entrou a abanar-se e levantou os olhos. Viu que muitos outros a fitavam e empalideceu. Os minutos iam correndo com a mesma brevidade dos anos. Os primeiros 5 e os segundos iam longe. Estavam no 13º, atrás deste, iam apontando as asas de outro e mais outro. Sofia disse ao braceiro que queria sentar-se. Vou deixá-la e retiro-me. Não, disse ela precipitadamente. Depois emendou-se. O baile está bonito. Está, mas eu quero levar comigo a melhor recordação da noite. Qualquer outra palavra que ouça agora será como o cochoar das rãs, depois do canto de um lindo pássaro. Um dos seus pássaros lá de casa. Onde quer que a deixe? Ao lado da minha prima.
Capítulo 66. Como ele diz aquelas coisas tão naturalmente, pensou Rubião em casa, relembrando as palavras de Carlos Maria. Desfazer no retrato só para elogiar a pessoa. Note-se que o retrato é muito parecido. Capítulo 67. Infelizmente, perdera a serenidade, lia por alto, pulava algumas linhas, não entendia outras, ou dava por si no fim de uma coluna, sem saber como viera escorregando até ali. De manhã, na cama, teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi a Atalaia. Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente, deu com seu nome. Que é isto? Era o seu próprio nome, impresso, rutilante, multiplicado, nada menos que uma notícia do caso da Rua da Ajuda. Depois do sobressalto, o aborrecimento. Que diacho de ideia aquela de imprimir um fato particular contado em confiança? Não quis ler nada. Desde que percebeu o que era, deitou a folha ao chão e pegou em outra. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona, ao pé da cama, e pegou da Atalaia. Lançou os olhos pela notícia. Era mais de uma coluna e tanto para coisa tão diminuta, pensou consigo. E a fim de ver como é que Camacho enchera o papel, leu tudo, um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso. Foi bem feito. Disse em voz alta: quem me mandou ser linguarudo? Passou ao banho, vestiu-se e penteou-se sem esquecer da bisbilhotice da folha, acanhado com a publicação de um negócio que ele reputava mínimo, e ainda mais pelo encarecimento que lhe dera o escritor, como se tratasse de dizer bem ou mal em política. Ao café pegou novamente na folha. Para ler outras coisas, nomeações do governo, um assassinato em Garanhuns, meteorologia, até que a vista desastrada foi cair na notícia, e leu-a então com pausa. Aqui confessou Rubião que bem podia crer na sinceridade do escritor. O entusiasmo da linguagem explicava-se pela impressão que lhe ficou do fato. Tal foi ela que não lhe permitiu ser mais sóbrio. Naturalmente, é o que foi. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, e daí tornou atrás, ao próprio ato. Estirado no gabinete, evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu levado de um ímpeto irresistível. Agora mesmo não podia explicar o negócio. Foi como se tivesse passado uma sombra pelos olhos. Atirou-se à criança e aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco. E podia ficar ali, embaixo dos animais, esmagado pelas rodas, morto ou ferido. Ferido que fosse. Podia ou não podia? Era impossível negar que a situação foi grave. A prova é que os pais e a vizinhança... Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia. Que era bem escrita, era. Trechos havia que leu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Que narração! Que viveza de estilo! Alguns pontos estavam acrescentados, confusão de memória, mas o acréscimo não ficava mal. E certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome? O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Ao almoço riu-se de si mesmo. Achou-se mortificado em demasia. Afinal, que tinha que o outro desse aos seus leitores uma notícia que era verdadeira, que era interessante, dramática e seguramente não vulgar? Saindo, recebeu alguns cumprimentos. Freitas chamou-lhe São Vicente de Paula, e o nosso amigo sorria, agradecia. Diminuía-se, não era nada. Nada? Replicou alguém. Dê-me muitos desses nadas. Salvar uma criança com um risco da própria vida. Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo, contava a cena a alguns curiosos que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes respondiam com proezas suas. Um que salvara uma vez um homem, outro uma menina, prestes a afogar-se no boqueirão do passeio, estando a tomar banho. Vinham também suicídios malogrados por intervenção do ouvinte, que tomou a pistola ao infeliz e fê-lo jurar. Cada gloriazinha
oculta picava o ovo e punha a cabeça de fora, olho aberto, sem pernas, em volta da glória máxima do Rubião. Também teve invejosos, alguns que nem o conheciam só por ouvi-lo louvar em voz alta. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole ao canto da boca. Dali foi comprar uns tantos exemplares da Folha para os amigos de Barbacena. Nenhuma outra transcreveu a notícia. Ele, a conselho do Freitas, fê-la reimprimir nos a pedido do Jornal do Comércio. Entrelinhada. Capítulo 68. Maria Benedita consentiu finalmente em aprender francês e piano. Durante 4 dias a prima teimou com ela a todas as horas de tal arte e maneira que a mãe da moça resolveu apressar a volta à fazenda para evitar que ela acabasse aceitando. A filha resistiu muito. Respondia que eram coisas supérfluas, que a moça da roça não precisa de prendas da cidade. Uma noite, porém, estando ali Carlos Maria, pediu-lhe este que tocasse alguma coisa. Maria Benedita fez-se vermelha, Sofia acudiu com uma mentira. Não lhe peça isso, ainda não tocou depois que veio. Diz que agora só toca para os roceiros. Pois faça de conta que somos roceiros, insistiu o moço. Mas passou logo a outra coisa, ao baile da baronesa do Piauí, a mesma que o nosso amigo Rubião encontrou no escritório do Camacho. Um baile esplêndido, esplêndido. A baronesa prezava-o muito, disse ele. No dia seguinte, Maria Benedita declarou à prima que estava pronta a aprender piano e francês, rabeca e até russo, se quisesse. A dificuldade era vencer a mãe. Esta, quando soube da resolução da filha, pôs as mãos à cabeça. Que francês, que piano, bradou que não, ou então que deixasse de ser sua filha. Podia ficar, tocar, cantar, falar cabinda ou a língua do diabo que os levasse a todos. Palha é que a persuadiu finalmente. Disse-lhe que, por mais supérfluas que lhe parecessem aquelas prendas, eram o mínimo dos adornos de uma educação de sala. Mas eu criei minha filha na roça e para a roça, interrompeu a tia. Para a roça? Quem sabe lá para que se cria os filhos? Meu pai destinava-me a padre e é por isso que arranho algum latim. A senhora não há de viver sempre. Os seus negócios andam atrapalhados. Podia acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo. Ao desamparo não digo. Enquanto vivermos, somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir? Podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e piano. Basta que o saiba para estar em condições melhores. É bonita como a senhora foi no seu tempo e possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico. Sabe a senhora se já tem alguém em vista? Pessoa séria. Sim? Então vai aprender francês, piano e namoro? Que namoro? Refiro-me a um pensamento íntimo, a um plano que me parece adequado à felicidade dela e de sua mãe. Pois eu havia, tia Augusta. Palha mostrou-se tão mortificado que a tia deixou o tom áspero pelo tom seco. Resistiu ainda, mas à noite deu-lhes bons conselhos. O estado dos seus negócios e a possibilidade de um genro abastado fizeram mais que as outras razões. Os melhores genros da roça aliavam-se a outras fazendas, a famílias de representação e riqueza segura. 2 dias depois acharam um modus vivendi. Maria Benedita ficaria com a prima. Iriam de quando em quando à roça e a tia também viria à capital para vê-las. Palha chegou a dizer que, logo que o estado da praça o permitisse, arranjaria meio de liquidar-lhes os negócios e transportá-la para aqui. Mas a isto a boa senhora abanou a cabeça. Não se pense que tudo isso foi tão fácil como aí fica escrito. Na prática, vieram os óbices, amofinações, saudades, rebeliões de Maria Benedita.
18 dias depois da volta da mãe à fazenda, quis ir visitá-la e a prima acompanhou-a. Estiveram lá uma semana. A mãe, 2 meses depois, veio passar uns dias aqui. Sofia costumava habilmente a prima às distrações da cidade. Teatros, visitas, passeios, reuniões em casa, vestidos novos, chapéus lindos, joias. Maria Benedita era mulher, posto que mulher esquisita. Gostou de tais coisas, mas tinha para si que, logo que quisesse, podia arrebentar todos esses liames e andar para a roça. A roça vinha ter com ela, às vezes em sonho ou simples devaneio. Depois dos primeiros saraus, quando voltava para casa, não eram as sensações da noite que lhe enchiam a alma, eram as saudades de Iguaçu. Cresciam-lhe mais a certas horas do dia, quando a quietação da casa e da rua era completa. Então batia as asas para a varanda da casa velha, onde bebia café ao pé da mãe. Pensava na escravaria, nos móveis antigos, nas botinas chinelas que lhe mandara o padrinho, um fazendeiro rico de São João del Rei, e que lá ficaram em casa. Sofia não consentiu que ela as trouxesse. Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo de dizer-lhes em particular que a prima vexava-se de aprender tão tarde e pediu-lhes que não falassem nunca de tal discípula. Prometeram que sim. O do piano apenas referiu o pedido a alguns colegas da arte, que lhe acharam graça e contaram outras anedotas da clientela. O certo é que Maria Benedita aprendia com singular facilidade. Estudava com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a mesma prima julgava acertado interrompê-la. Descansa, filha de Deus. Deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. Então Sofia inventava passeios à toa para fazê-la descansar. Ora um bairro, ora outro. Em certas ruas Maria Benedita não perdia tempo. Lia as tabuletas francesas e perguntava pelos substantivos novos que a prima algumas vezes não sabia dizer o que eram. Tão estritamente adequado era o seu vocabulário às coisas do vestido, da sala e do galanteio. Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedita fazia progressos rápidos. A pessoa ajustara-se ao meio, mais depressa do que faria crer o gosto natural e a vida da roça. Já competia com a outra. Embora houvesse nesta um desgarre e não sei que expressão particular que, para assim dizer, dava cor a todas as linhas e gestos da figura. Não obstante essa diferença, é certo que a outra era vista e notada ao pé dela, de tal jeito que Sofia, que começara por louvá-la em toda parte, não a deslouvava agora, mas ouvia calada as admirações. Falava bem, mas quando calava, era por muito tempo. Dizia que eram os seus calandos. Contradançava sem vida, que é a perfeição desse gênero de recreio. Gostava muito de ver polcar e valsar. Sofia, imaginando que era por medo que a prima não valsava nem polcava, quis dar-lhe algumas lições em casa, sozinhas, com o marido ao piano, mas a prima recusava sempre. Isso ainda é um bocadinho de casca da roça, disse-lhe uma vez Sofia. Maria Benedita sorriu de um modo tão particular que a outra não insistiu. Não foi riso de vexame nem de desrespeito, nem de desdém. Desdém por quê? Contudo, é certo que o riso parecia vir de cima. Não menos o é que Sofia polcava e valsava com ardor, e ninguém se pendurava melhor do ombro do parceiro. Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia. 2 ou 3 giros, dizia ele. Maria Benedita contou 1 noite e 15 minutos. Capítulo 69. Os 15 minutos foram contados no relógio do Rubião, que estava ao pé de Maria Benedita, e a quem ela perguntou 2 vezes que horas eram, no princípio,
e no fim da valsa. A própria moça inclinou-se para ver bem o ponteiro dos minutos. "Está com sono?" perguntou Rubião. Maria Benedita olhou para ele de soslaio. Viu-lhe o rosto plácido, sem intenção nem riso. "Não", respondeu. "Digo-lhe até que estou com medo que prima Sofia se lembre de ir cedo para casa." "Não vai cedo, já acabou a desculpa de Santa Teresa por causa da subida. A casa fica perto daqui." De fato, as duas moravam agora na praia do Flamengo e o baile era na Rua dos Arcos. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior e muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação à Rua da Alfândega, sobre a firma Palha e Companhia. Era o negócio que este ia propor-lhe naquela noite em que achou o Dr. Camacho na casa de Botafogo. Apesar de fácil, Rubião recuou algum tempo. Pedi-lhe uns bons pares de contos de réis. Não entendia do comércio. Não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava do regime, do bom juro e alguma poupança. A ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. Rubião não podia compreender os algarismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preços, direitos da alfândega, nada, mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias, aconselhava ao amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Se tinha medo, era diferente. Ele, Palha, faria o negócio com John Roberts, sócio que foi da Casa Wilson, fundada em 1844, cujo chefe voltou para a Inglaterra e era agora membro do parlamento. Rubião não cedeu logo, pediu prazo, 5 dias. Consigo era mais livre, mas desta vez a liberdade só servia para atordoá-lo. Computou os dinheiros desprendidos, avaliou os rombos feitos no cabedal que lhe deixara o filósofo. Quincas Borba, que estava com ele no gabinete deitado, levantou casualmente a cabeça e fitou-o. Rubião estremeceu. A suposição de que naquele Quincas Borba podia estar a alma do outro nunca lhe varreu inteiramente o cérebro. Desta vez chegou a ver-lhe um tom de censura nos olhos. Riu-se, era tolice. O cachorro não podia ser homem. Insensivelmente, porém, abaixou a mão e coçou as orelhas ao animal para captá-lo. Atrás dos motivos de recusa vieram outros contrários. E se o negócio rendesse? Se realmente ele multiplicasse o que tinha? Acrescia que a posição era respeitável e podia trazer-lhe vantagens na eleição, quando houvesse de propor-se ao parlamento, como o velho chefe da Casa Wilson. Outra razão mais forte ainda era o receio de magoar o Palha, de parecer que não lhe confiava dinheiros, quando era certo que dias antes recebera parte da dívida antiga e a outra parte restante devia ser-lhe restituída dentro de 2 meses. Nenhum desses motivos era pretexto de outro. Vinham de si mesmos. Sofia só apareceu no fim, sem deixar de estar nele desde o princípio, ideia latente, inconsciente, uma das causas últimas do ato e a única dissimulada. Rubião abanou a cabeça para expedi-la e levantou-se. Sofia, Dona Astuta, recolheu-se à inconsciência do homem, respeitosa da liberdade moral, e deixou-o resolver por si mesmo que entraria de sócio com o marido, mediante certas cláusulas de segurança. Foi assim que se fez a sociedade comercial. Assim é que Rubião legalizou a assiduidade das suas visitas. Senhor Rubião, disse Maria Benedita depois de alguns segundos de silêncio, não lhe parece que minha prima é bem bonita? Não desfazendo na senhora, acho. Bonita e bem feita. Rubião aceitou o complemento. Um e outro acompanharam com os olhos o par de valsistas que passeava ao longo do salão. Sofia estava magnífica. Trajava de azul escuro, muito decotada, pelas razões ditas no capítulo 35º. Os braços nus cheios, com os tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas
e aos seios, tão acostumados ao gás do salão. Diadema de pérolas feitiças tão bem acabadas que iam de par com as 2 pérolas naturais que lhe ornavam as orelhas e que Rubião lhe dera um dia. Ao lado dela, Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, como sabemos, e trazia os mesmos olhos plácidos do almoço do Rubião. Não tinha as maneiras súbitas, nem as curvas reverentes dos outros rapazes. Espremia-se com a graça de um rei benévolo. Entretanto, se à primeira vista parecia fazer apenas um obséquio àquela senhora, não é menos certo que ia desvanecido por trazer ao lado a mais esbelta mulher da noite. Os 2 sentimentos não se contradiziam. Fundiam-se ambos na adoração que este moço tinha de si mesmo. Assim, o contato de Sofia era para ele como a prosternação de uma devota. Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-lo. Vou descansar um pouco, disse Sofia. Está cansada ou aborrecida? Perguntou-lhe o braceiro. Oh, cansada apenas. Carlos Maria, arrependido de haver suposto a outra hipótese, deu-se pressa em eliminá-la. Sim, creio. Por que é que estaria aborrecida? Mas eu afirmo que é capaz de fazer-me o sacrifício de passear ainda algum tempo. 5 minutos? 5 minutos. Nem mais um que seja. Pela minha parte, passearia a eternidade, disse o rapaz. Sofia abaixou a cabeça. Com a senhora, note bem, completou o moço. Sofia deixou-se ir com os olhos no chão, sem contestar, sem concordar, sem agradecer ao menos. Podia não ser mais que uma galanteria, e as galanterias é de uso que se agradeçam. Já lhe tinha ouvido outrora palavras análogas dando-lhe a primazia entre as mulheres deste mundo. Deixou de as ouvir durante 6 meses. 4 que ele gastou em Petrópolis, 2 que lhe não apareceu. Ultimamente é que tornou a frequentar a casa e dizer-lhe finezas daquelas, ora em particular, ora à vista de toda a gente. Deixou-se ir e ambos foram andando calados, até que ele rompeu o silêncio, notando-lhe que o mar defronte à casa, da casa dela, batia com muita força na noite anterior. Passou lá? Perguntou Sofia. Estive lá, ia pelo catete já tarde, e lembrou-me descer a praia do Flamengo. A noite era clara, fiquei cerca de 1 hora entre o mar e sua casa. A senhora, aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia a sua respiração. Sofia tentou sorrir. Ele continuou. O mar batia com força, é verdade, mas o meu coração não batia menos rijamente. Com esta diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. Oh, murmurou Sofia. Com espanto? Com indignação? Com medo? São muitas perguntas a um tempo. Estou que a própria dama não poderia responder exatamente. Tal foi o abalo que lhe trouxe a declaração do moço. Em todo caso, não foi com incredulidade. Não posso dizer mais senão que a exclamação saiu tão frouxa, tão abafada, que ele mal podia ouvi-la. Pela sua parte, Carlos Maria disfarçou bem. Ante os olhos de toda a sala, nem antes, nem durante, nem depois das palavras, mostrou no rosto a menos comoção. Tinha até umas sombras de riso cáustico, um riso de seu uso, quando mofava de alguém. Parecia ter dito um epigrama. Contudo, mais de um olho de mulher espreitava a alma de Sofia. Estudava o gesto da moça, tal ou qual acanhado e as pálpebras teimosamente caídas. A senhora está perturbada, disse ele. Disfarce com um leque. Sofia maquinalmente entrou a abanar-se e levantou os olhos. Viu que muitos outros a fitavam e empalideceu. Os minutos iam correndo com a mesma brevidade dos anos. Os primeiros 5 e os segundos iam longe. Estavam no 13º, atrás deste, iam apontando as asas de outro e mais outro. Sofia disse ao braceiro que queria sentar-se. Vou deixá-la e retiro-me.
Não, disse ela precipitadamente. Depois emendou-se. O baile está bonito. Está, mas eu quero levar comigo a melhor recordação da noite. Qualquer outra palavra que ouça agora será como o cochoar das rãs, depois do canto de um lindo pássaro. Um dos seus pássaros lá de casa. Onde quer que a deixe? Ao lado da minha prima. Capítulo 78. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo e chegou a ir à Rua dos Inválidos no dia seguinte 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, ouros e bambinelas. Sobre este assunto discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou de repente para dizer o que achava de Rubião. Sentia-o aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. O senhor é feliz, mas falta-lhe aqui uma coisa. Falta-lhe mulher. O senhor precisa casar. Case-se e diga que eu o engano. Rubião lembrou-se de Santa Teresa, daquela famosa noite de conversação com a Sofia, e sentiu correr-lhe um frio pelas costas. Mas a voz do major não tinha nenhum sarcasmo, tampouco era animada de interesse. A filha estava ainda tal qual a deixamos no capítulo 43º, com a diferença que os 40 anos vieram. Quarentona, solteirona. Gemeu-os consigo logo de manhã no dia em que os completou. Não pôs fita nem rosa no cabelo, nenhuma festa, tão somente o discurso do pai ao almoço, lembrando-lhe a vida de criança, anedotas da mãe e da avó, um dominó de baile de máscaras e um batizado de 1848, a solitária de um coronel Clodomiro, várias coisas assim de mistura para entreter as horas. Dona Tonica mal podia ouvi-lo, metida em si mesma, ia roendo o pão da solitude moral, ao passo que se arrependia dos últimos esforços empregados na busca de um marido. 40 anos, era tempo de parar. Nada disso lembrava agora o major. Era sincero, achou que a casa de Rubião não tinha alma e repetiu ao despedir-se: case-se e diga que eu o engano. Capítulo 79. E por que não? Perguntou uma voz depois que o major saiu. Rubião, apavorado, olhou em volta de si e viu apenas o cachorro parado olhando para ele. Era tão absurdo crer que a pergunta viria do próprio Quincas Borba, ou antes do outro Quincas Borba, cujo espírito estivesse no corpo deste, que o nosso amigo sorriu com desdém, mas ao mesmo tempo executando o gesto do capítulo 69. Estendeu a mão e coçou amorosamente as orelhas e a nuca do cachorro, ato próprio a dar satisfação ao possível espírito do finado. Era assim que o nosso amigo se desdobrava sem público diante de si mesmo. Capítulo 80. Mas a voz repetiu: e por que não? Sim, porque não havia de casar, continuou ele raciocinando. Mataria a paixão que o ia comendo aos poucos, sem esperança nem consolação. Demais era a porta de um mistério. Casar sim, casar logo e bem. Estava ao portão quando esta ideia começou a abotoar. Foi dali para dentro, subindo os degraus de pedra, abrindo a porta sem consciência de nada. Ao fechar a porta é que um pulo do Quincas Borba, que o viera acompanhando, fê-lo dar por si. Onde ficara o major? Quis descer para vê-lo, mas advertiu a tempo que acabava de o acompanhar até a rua. As pernas tinham feito tudo. Elas, que o levaram por si mesmas, direitas, lúcidas, sem tropeço,
para que ficasse a cabeça tão somente a tarefa de pensar. Boas pernas, pernas amigas, boletas naturais do espírito. Santas pernas, elas o levaram ainda ao canapé, estenderam-se com ele devagarinho, enquanto o espírito trabalhava a ideia do casamento. Era um modo de fugir a Sofia, podia ser ainda mais. Sim, podia ser também um modo de restituir à vida a unidade que perdera, com a troca do meio e da fortuna. Mas essa consideração não era propriamente filha do espírito nem das pernas, mas de outra causa, que ele não distinguia bem nem mal, como a aranha. Que sabe a aranha a respeito de Mozart? Nada. Entretanto, ouve com prazer uma sonata do mestre. O gato que nunca leu Kant é talvez um animal metafísico. Em verdade, o casamento podia ser o laço da unidade perdida. Rubião sentia-se disperso. Os próprios amigos de trânsito que ele amava tanto, que o cortejavam tanto, davam-lhe à vida um aspecto de viagem, em que a língua mudasse com as cidades, ora espanhol, ora turco. Sofia contribuía para esse estado. Era tão diversa de si mesmo, ora isto, ora aquilo, que os dias iam passando sem acordo fixo, nem desengano perpétuo. Rubião não tinha o que fazer. Para matar os dias longos e vazios, ia às sessões do júri, à Câmara dos Deputados, à passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias à noite ou ia aos teatros sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com o seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente ocupava-se muito em ler. Lia romances, mas só os históricos de Dumas pai ou os contemporâneos de Phileu, estes com dificuldade, por não conhecer bem a língua original. Dos primeiros sobravam traduções. Arriscava-se algum mais, se ele achava o principal dos outros, uma sociedade fidalga e régia. Aquelas cenas da corte de França, inventadas pelo maravilhoso Dumas, e os seus nobres espadachins e aventureiros, as condessas e os duques de Phileu, metidos em estufas ricas, todos eles com palavras muito compostas, polidas, altivas ou graciosas, faziam-lhe passar o tempo às carreiras. Quase sempre acabava com o livro caído e os olhos no ar, pensando. Talvez algum velho marquês defunto lhe repetisse anedotas de outras eras. Capítulo 81. Antes de cuidar da noiva, cuidou do casamento. Naquele dia e nos outros, compôs de cabeça as pompas matrimoniais, os coches. Se ainda os houvesse antigos e ricos, quais ele via gravado nos livros e usos passados. Grandes e soberbos coches, como ele gostava de ir esperar o imperador, nos dias de grande gala, à porta do paço da cidade, para ver chegar o préstito imperial, especialmente o coche de sua majestade. Vastas proporções, fortes molas, finas e velhas pinturas, 4 ou 5 parelhas guiadas por um cocheiro grave e digno. Outros vinham, menores em grandeza, mas ainda assim tão grandes que enchiam os olhos. Um desses outros, ou ainda algum menor, podia servir-lhe às bodas, se toda a sociedade não estivesse já nivelada pelo vulgar coupé. Mas, enfim, iria de coupé. Imaginava-o forrado magnificamente de quê? De uma fazenda que não fosse comum, que ele mesmo não distinguia por hora, mas que daria ao veículo o ar que não tinha, parelha rara. Cocheiro fardado de ouro? Mas um ouro nunca visto. Convidados de primeira ordem, generais, diplomatas, senadores, 1 ou 2 ministros, muitas sumidades do comércio e as damas, as grandes dunas. Rubião nomeava-as de cabeça. Via-as entrar, ele no alto da escada de um palácio, com o olhar perdido por aquele tapete abaixo. Elas atravessando o saguão, subindo os degraus com os seus sapatinhos de cetim, breves e leves. A princípio poucas, depois mais e ainda mais. Carruagens após carruagens. Lá vinham os condes de tal, um varão guapo e uma singular dama.
Caro amigo, aqui estamos. Dir-lhe o conde no alto e mais tarde a condessa. Senhor Rubião, a festa está esplêndida. De repente, o internúncio. Sim, esquecera-se que o internúncio devia casá-los. Lá estaria ele com as suas meias roxas de Monsenhor e os grandes olhos napolitanos em conversação com o ministro da Rússia. Os lustres de cristal e ouro alumiando os mais belos colos da cidade, casacas direitas, outras curvas, ouvindo os leques que se abriam e fechavam, dragonas e diademas, a orquestra dando sinal para uma valsa. Então os braços negros, em ângulo, iam buscar os braços nus, enluvados até o cotovelo, e os pares saíam girando pela sala, 5, 7, 10, 12, 20 pares, ceia esplêndida. Cristais da Boemia, louça da Hungria, vasos de servos, criadagem lesta e fardada, como as iniciais do Rubião na gola. Capítulo 82. Esses sonhos iam e vinham. Que misterioso próspero transformava assim uma ilha banal em máscara sublime? Vai, Ariel, traze aqui os teus companheiros, para que eu mostre a este jovem casal alguns feitiços da minha feitiçaria. As palavras seriam as mesmas na comédia. A ilha é que era outra. A ilha e a mascarada. Aquela era a própria cabeça do nosso amigo. Esta não se compunha de deusas nem de versos, mas de gente humana e prosa de sala. Mais rica era. Não esqueçamos que o Próspero de Shakespeare era um duque de Milão, e eis aí, talvez porque se meteu na ilha do nosso amigo. Em verdade, as noivas que apareciam ao lado de Rubião, naqueles sonhos de bodas, eram sempre titulares. Os nomes eram os mais sonoros e fáceis da nossa nobiliarquia. Eis aqui a explicação. Poucas semanas antes, Rubião apanhou um almanaque de Lemaire e, entrando a folheá-lo, deu com o capítulo dos titulares. Se ele sabia de alguns, estava longe de os conhecer a todos. Comprou um almanaque e lia-o muitas vezes, deixando escorregar os olhos por ali abaixo, desde os marqueses até os barões. Voltava atrás, repetia os nomes bonitos, trazia a muitos de cor. Às vezes pegava da pena e de uma folha de papel, escolhia um título moderno ou antigo e escrevia-o rapidamente como se fosse o próprio dono e assinasse alguma coisa. E assinava: Marquês de Barbacena, 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 Marquês de Barbacena. E assim até o fim da lauda, variando a letra, ora grossa, ora miúda, caída para trás, em pé, de todos os feitios. Quando acabava a folha, pegava nela e comparava as assinaturas. Deixava o papel e perdia-se no ar. Daí a jerarquia das noivas. O pior é que todas traziam a cara de Sofia. Podiam parecer-se nos primeiros instantes com alguma vizinha ou com a moça que lhe cumprimentara à tarde na rua. Podiam começar muito magras ou gordas, mas não tardavam em mudar de figura, encher ou desbastar o corpo, e sobre isso vinham rutilar o rosto da bela Sofia, com os seus mesmos olhos amotinados ou quietos. Não havia fugir, ainda casando? Rubião chegou a pensar na morte do Palha. Foi em certo dia, ao sair de casa dele, tendo-lhe ouvido a ela uma porção de coisas bonitas e vagas. Grande foi a sensação de ventura, posto que ele repelisse logo a ideia, como um ruim agouro. Dias depois, trocadas as maneiras, tornava ele definitivamente aos seus planos. Mais de uma vez era o próprio Palha que o acordava daqueles sonhos conjugais. Tem onde ir hoje à noite? Não. Pegue lá uma entrada para o Teatro Lírico, camarote número 8.
primeira ordem à esquerda. Rubião chegava mais cedo, ia esperar por eles e dava o braço a Sofia. Se ela estava de bom humor, a noite era das melhores do mundo. Se não, era um martírio, para repetir as próprias palavras dele ao cão um dia. Vi ontem um martírio, meu pobre amigo. Case-se e diga que eu o engano, latiu-lhe Quincas Borba. Sim, meu pobre amigo, acudiu ele, pegando-lhe nas patas dianteiras e colocando-as sobre os joelhos. Você tem razão. Precisa de uma boa amiga que lhe dê cuidados que não posso ou não sei dar. Quincas Borba, você ainda se lembra do nosso Quincas Borba? Bom amigo meu, grande amigo. Eu também fui amigo dele. 2 grandes amigos. Se fosse vivo, seria o padrinho do meu casamento. Levantaria os brindes, ao menos o de honra aos noivos. Ao menos o de honra aos noivos. E seria por um copo de ouro e diamantes, que eu lhe mandaria fazer de propósito. Grande Quincas Borba. E o espírito de Rubião pairava sobre o abismo. Capítulo 83. Um dia, como houvesse saído mais cedo de casa e não soubesse onde passar a primeira hora, caminhou para o armazém. Desde uma semana que não ia à praia do Flamengo, por haver Sofia entrado em um dos seus períodos de sequidão. Achou o palha de luto. Morrera a tia da mulher, Dona Maria Augusta, na fazenda. A notícia chegara na antevéspera à tarde. A mãe daquela mocinha? Justo. Palha falou da defunta com muitos encarecimentos, depois contou a dor de Maria Benedita. Perguntou-lhe por que é que não ia ao Flamengo logo à noite para ajudá-los a distraí-la. Rubião prometeu ir. Vá, é favor que nos faça. A pobre pequena vale tudo. Não imagina que primor ali está. Boa educação, muito severa. E quanto a prendas de sociedade, se não as teve em criança, ressarciu o tempo perdido com rapidez extraordinária. Sofia é a mestra. E dona de casa? Isso, meu amigo, não sei se em tal idade se achará pessoa tão completa. Já agora fica conosco. Tem uma irmã, Maria José, casada com um juiz de direito no Ceará. Tem também o padrinho em São João del Rei. A defunta fazia-lhe muitos elogios. Não creio que ele a mande buscar, mas ainda que mande, não a dou. Já agora é nossa. Não há de ser pelo que o padrinho lhe quiser deixar em testamento que nos desfaremos dela. Aqui ficará, concluiu, tirando com o dedo um pouco de poeira da gola do Rubião. Rubião agradeceu. Depois, como estavam no escritório, ao fundo olhou por entre as grades e viu entrar uns fardos no armazém. Perguntou o que traziam. São os morins ingleses. Morins ingleses, repetiu Rubião com indiferença. A propósito, sabe que a Casa Moraes e Cunha paga a todos os credores integralmente? Rubião não sabia nada, nem se a casa existia, nem se eles eram credores dela. Ouviu a notícia, respondeu que estimava muito e dispôs-se a ir embora. Mas o sócio reteve-o ainda alguns instantes. Estava alegre agora, parecia que não lhe morrera ninguém. Voltou a tratar de Maria Benedita. Tinha a intenção de casá-la bem. Nem ela era moça de dar lérias a pilantras, nem se deixava ir por fantasias tolas. Era ajuizada, merecia um bom esposo, pessoa séria. Sim, senhor, ia dizendo Rubião. Olhe, murmurou de repente o sócio. Não se admire do que lhe vou dizer. Creio que você é que casa com ela. Eu? Acudiu Rubião espantado. Não, senhor. E em seguida, para atenuar o efeito da recusa, não nego que seja moça digna e perfeita, mas por ora não pensa em casar. Ninguém lhe diz que seja amanhã ou depois, casamento não é coisa que se improvise. O que eu digo é que tenho cá um palpite. São coisas, palpites. Sofia nunca lhe contou este meu palpite?
Nunca.